TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Feliz 2026! Eu sei que ainda estamos em janeiro e eu posso falar feliz 2026 com muitas bênçãos. O programa de hoje vai trazer para vocês vários errinhos de português muito comuns e que muitas pessoas, inclusive pessoas que escrevem textos acadêmicos, cometem, porque na fala, como uma vez eu já expliquei a vocês, na fala nós temos um grau muito elevado de informalidade. Na escrita, principalmente em documentos, textos acadêmicos, pesquisas que precisam ser registradas, nós esquecemos que a linguagem da fala pode ser informal, mas a linguagem desses documentos, dessas pesquisas, desses artigos e dissertações e teses acadêmicas precisa ser formal, dentro da linguagem oficial. Por isso, em concursos públicos, e olha que abriu um concurso para a Câmara Federal, nós temos que saber usar a linguagem padrão, a linguagem oficial, o que está dentro do site oficial da Câmara Federal. E, inclusive, na nossa Constituição, nós temos um artigo, que agora eu não lembro qual é, que fala que a linguagem padrão é a linguagem oficial que é regida pela Academia Brasileira de Letras. Então, eu vou trazer alguns errinhos muito comuns, porque na fala nós usamos de um jeito e na hora de escrever precisa ser de outro jeito, dentro da linguagem padrão. Mas vamos lá, TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Estou destrenada, hein? Tirei uma semaninha de férias, olha só, estou quase esquecendo. E você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e YouTube. Toda a programação do canal, não apenas o programa Rosina de A a Z. Toda a programação do canal, principalmente os noticiários, que são excelentes. Mas, se você quiser mandar alguma sugestão, fazer alguma crítica em relação ao meu programa e tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 24 99295 0031. Vamos lá, vamos começar com os erros mais comuns. Eu fui numerando, mas eu observei que as pessoas, quando vão escrever, usar determinadas expressões como a partir de, elas costumam colocar crase. O meu WhatsApp fechou aqui, mas já abriu. O que acontece? Antes de verbo, eu não posso usar crase. Vai aparecer um slidezinho aí para você. A partir de. Partir é verbo. Por que antes de verbo não usa crase? Porque verbo não pede o artigo feminino. O azinho, artigo feminino, que juntando com a preposição a, eu junto os dois, junto o som, aí eu indico, uso acento grave indicativo de crase. Então, a partir de não tem essa crasezinha, porque o a, preposição mais o a, artigo, forma a crase. E aí, eu vou usar a partir de sem crase, que o povo erra. Vamos ao segundo errinho. Quando eu uso há pouco sem H ou há pouco com H.
Vamos lá. Há pouco, sem H, ele passa a ideia de futuro. Chegarei daqui a pouco. Então, daqui a pouco tempo, eu estou aí. Estarei aí. Então, na ideia de futuro, eu só tenho a preposição. Quando eu vou usar a ideia de passado, tipo, ele acabou de sair, eu vou usar o A com H. E aí eu estou dizendo para a pessoa que aquele ser que ela estava procurando acabou de sair. Então, ele saiu há pouco. É tempo que já passou. Ideia de tempo passado. E esse é um erro muito comum, a pessoa confundir quando eu quero indicar o tempo futuro ou o tempo passado. É um erro muito comum, principalmente na escrita, porque na fala não vai fazer diferença. Terceiro errinho comum é o uso da preposição com determinadas palavras. Consiste em ou consiste de. O verbo consistir em não faz parte da norma padrão. Então, num concurso público, na redação ou nas questões que peçam a regência do verbo consistir, o em você deixa de fora, tá? Porque não faz parte da língua padrão. O correto seria: o meu trabalho consiste de 3 partes. Ok? Vamos ao quarto. Agradecer pela. Ora, vamos pensar. Quem agradece, agradece alguma coisa. Então, cadê esse pela? Não tem. Agradecer alguma coisa é direto, sem preposição. Eu agradeço alguma coisa a alguém. Então, se eu for me referir à pessoa a quem eu estou agradecendo, aí eu vou precisar da preposiçãozinha a. Esse pela está fora de contexto. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Então, não use agradeço muito pela sua ajuda. Não, agradeço muito a sua ajuda. E aí, esse a não é preposição, é apenas o artigo. Porque agradecer alguma coisa não tem preposição, é direto. Em vias de. Essa expressão, em vias de, ela é também usada no singular na linguagem formal. Quando eu falo em vias de, estou em vias de desmaiar. Na linguagem popular, no oral, falado, informal, tudo bem. Mas se eu for escrever, eu tenho que usar no singular, sem esse S aí. O professor está em via de solicitar sua aposentadoria. Então, ele está quase solicitando sua aposentadoria. Ok? Se eu estou rápido demais? Acho que não. Outra expressão que o pessoal usa muito, principalmente na linguagem falada, oral. Há 20 anos atrás, é o a com H, indicando o tempo que passou, e o atrás para mostrar que o tempo passou, está lá para trás o tempo. Isso é uma redundância, porque se você usou o a com H, indicando o tempo que passou, e você repete o atrás, você está falando subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. É redundância, e uma redundância feia, principalmente em um texto oficial. Ok? E aí, quais seriam as possibilidades? Há 20 anos, me graduei. Ou então, 20 anos atrás, me graduei. É a oposição. Eu sou graduada já há bastante tempo a mais, tá? Vamos lá. Solicitar junto a.
outra coisa que tem um excesso de palavras. A expressão junto a está fora de contexto, fora do oficial. Esse junto aí é um excesso. Está sobrando, palavra sobrando. O correto seria: solicitei à Secretaria de Educação aquilo que eu desejava. Está lá. Ok? Não tem esse junto. Esse junto morre, joga fora, é excesso. Agora vamos ao problema com o mesmo. Toda vez que eu corrijo um texto de dissertação, de artigo, de documento oficial, está lá a pessoa o mesmo. Aí vocês vão entender. Quando você entra no elevador, tem sempre um avisozinho, ou então uma plaquinha fora do elevador. Quando você for entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se no andar. Deus do céu, fazer igual um cara que fala, Deus do céu. Não, esse o mesmo está completamente fora de sentido. É erradíssimo. Você não pode usar a expressão o mesmo com sentido de substituição do pronome ele ou ela. Como seria o certo? Quando for entrar no elevador, verifique se ele encontra-se no andar. Ou, se você não quiser usar o ele, se este, pronome demonstrativo este, que é perfeito para substituir o ele, veja se este se encontra no andar. Ok? E aí, para você não ficar assim, ai meu Deus, eu uso mesmo para tudo. Existem 5 funções básicas para essa expressão mesmo. E aí eu trouxe para vocês as funções do mesmo. Então, vamos ver quando eu posso usar mesmo? Então, tá lá. Na situação de adjetivo, um pronome adjetivo, ele vai concordar com o substantivo. Então, ele vai ter plural, ele vai ter feminino, tá? E o significado é próprio, exato. Ela mesma fez o bolo. Ela própria fez o bolo. Aí eu posso. Já é uma função. Ele mesmo dirigiu o carro. Elas mesmas compraram o ingresso. Tudo bem. É um pronome adjetivo. Está acompanhando o pronome. Aí, como advérbio. Como advérbio, ele não vai ter plural, não terá feminino. Ele é invariável, tá? E o sentido é de realmente, de fato, até, justamente. Ele veio mesmo ontem. Ele veio ontem mesmo. Não teria problema. Ele veio mesmo ontem. Ele, de fato, veio ontem. Ele realmente veio ontem. Ok? Aí eu posso usar. Então, eu tenho o lugar certo, a forma certa de usar a palavra mesmo. Como substantivo. Ora, se ele é substantivo, ele é usado com artigo, porque a função do artigo é acompanhar o substantivo. Aí eu vou poder usar o mesmo, a mesma, os mesmos, as mesmas, ok? Isso significa a mesma coisa. O sentido dele, do o mesmo, a mesma, é a mesma coisa, ok? Aí o exemplo. Ele fez mais do que o esperado. E quero que você faça o mesmo. Ou seja, quero que você faça a mesma coisa. Então, aqui não está substituindo o ele. Olha só, e quero que você faça ele? Não. Eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você faça exatamente o que ele fez. Tá certo?
Então, aí eu posso usar o mesmo. Como conjunção ou locução concessiva, que abre uma exceção, também é invariável, porque conjunção é invariável, não tem plural e não tem feminino, tá? Aí, qual é o significado? Mesmo que, ainda que, apesar de. Então, mesmo que chova, iremos à festa. Ainda que chova, iremos à festa. Está compreendido? Então, vamos lá. E para finalizar, a quinta função, ou sexta, que eu já perdi a conta aqui, como uma palavrinha que vai adicionar a ideia de intensidade. É mais uma função do mesmo. E ele vai funcionar como um advérbio de afirmação. Você quer mesmo viajar? Você de fato quer viajar? Você realmente quer viajar? Então, você quer mesmo viajar? É para ênfase, ok? É um advérbio de afirmação. Aí, antes de continuar, eu vou chamar o intervalinho rapidinho, tá? Aquela minha propaganda que defende as mulheres e chama a atenção dos homens. E quando voltar, eu continuo com mais algumas dificuldadezinhas, errinhos comuns do nosso idioma. É rapidinho, fica aí. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azete volta para o segundo bloco. No primeiro bloco, eu estava comentando sobre alguns erros muito comuns, que na fala oral, quer dizer, como eu agora estou falando, são permitidos, não são aceitos, mas são permitidos. Na escrita, você precisa ser muito mais cuidadoso e para não errar, para não cometer esses erros. Ok? E aí vamos dar continuidade. Preferir, o uso do verbo preferir. Ninguém
prefere mais do que, porque não é uma comparação. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, eu prefiro vinho a cerveja. A minha preferência é vinho, não é cerveja. Então, eu não posso falar, eu prefiro vinho do que cerveja, mais vinho do que cerveja. Não, eu prefiro vinho a cerveja. Prefiro mais vinho a cerveja, tá? Porque a ideia de preferência já está inclusa no verbo preferir. Um dos significados do verbo preferir é você indicar a sua preferência, ok? E aí vamos lá. Tem até um poema lindo da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, que ela trabalha exatamente a preferência. Somos em. Tem gente que tem mania de falar somos em 20, somos em 30, somos em... Quantas pessoas tem aí no grupo? Ah, somos em. Está errado. Está errado. Não existe. O verbo ser não pede essa preposiçãozinha em. Vamos lembrar que quem exige a preposição é sempre o verbo. E isso não acontece. Não, esse em aí está sobrando, pode amassar, jogar fora no lixo. Vamos usar sempre somos 30, direto, sem preposição, tá? Agora, se você for usar o verbo estar, aí a regência do verbo estar, em algumas construções, aí pede o em. Então, vamos lá. Estamos em 30 no departamento de análise de cursos. Então, aqui, no caso, o verbo estar vai pedir a preposição em. Estamos em 30 pessoas. Ok? O somos não tem o em. Vamos guardar isso. Estar a par ou ao par. Aí aqui eu tenho dois significados. Estar a par significa uma coisa. Estar ao par significa outra. Então, eu tenho que saber usar. Estar a par é você estar ciente, você tem conhecimento de alguma coisa. Então, você pode dizer que tudo que eu falei aqui no programa, você já estava a par, você já estava ciente de tudo que eu estou comentando hoje no programa. Você já estava a par. Agora, estar ao par tem a ver com cotação, com câmbio, com paridade. Né? Numa corrida de cavalos, um pode estar ao par do outro, eles estão em equivalência, o que é bem diferente. O real está ao par do dólar. Ah, isso já foi, acho que foi em 96, faz tempo, hein, que um real era igual a $1. Nossa, quase 30 anos que isso aconteceu. Faz tempo, faz tempo. Mas vamos lá. Ao encontro de e de encontro a. O telefone tocou, gente, desculpa. Ao encontro de e de encontro a. O que significa ao encontro de? Você está favorável, as ideias são afins. A postura, os valores dele vêm ao encontro do meu, quer dizer, eles combinam, são favoráveis, combinaram. Agora, de encontro a é um choque, é como se fosse uma batida. O carro foi de encontro ao poste e derrubou o poste. Aconteceu isso outro dia aí. Então, quando eu uso de encontro a ideia é contrária, é oposição, é choque. E quando eu uso ao encontro de, existe uma afinidade, uma semelhança. Aí, então, eu tenho que saber quando usar cada uma delas. E aí você imagina você colocar isso contrário num texto acadêmico. Se eu usar errado a expressão. Fica feio, hein?
Vai ter professor reclamando. Aí, agora, por que eu coloquei as próximas expressões, os errinhos comuns que eu estou citando aqui? Por isso, por isto, de repente, a partir de... Porque tem gente que escreve tudo junto. Escreve de repente junto, escreve por isso junto, a partir de tudo junto, escreve por isto, que raramente a gente usa por isto, a expressão correta é por isso, tá? Então, vamos lá. Essas expressões são vocábulos independentes. Se são vocábulos independentes, vocábulos, para quem não está lembrando, porque está todo mundo de férias, significa palavra. Vocábulo, sinônimo de palavra, é a mesma coisa. São independentes. Se são independentes, eu escrevo separado, ok? Nada junto, tá? Então, vamos lá. Eu já estou no número 14, hein? Ó, quantos errinhos. O uso de acerca de. Tem acerca de, 3 palavrinhas, acerca de, 2 palavrinhas, e a com H, cerca de. Quando eu uso cada uma? Porque cada uma tem um uso correto. Então, vamos lá. Acerca de, 3 palavrinhas separadas. Quer indicar a uma distância. Estou a cerca de 2 quilômetros da catedral, supondo. Aí já dei um exemplo aí de uma cidade. Acerca, 2 palavrinhas, é sobre. Acerca de, quer dizer sobre. Estou falando acerca de erros comuns na língua portuguesa. Então, é sobre, a respeito de. E A com H está indicando tempo. A com H, cerca de. 3 palavrinhas. Aqui indica tempo. Sem o H indica distância. Com o H indica tempo. Moro aqui há cerca de 20 anos. Outro erro comum é o afim. Afim junto ou afim separado? Como é que eu uso isso? Afim junto ou afim separado? O afim junto está falando de afinidade, de combinação. Você pode ter afinidade com outra pessoa. Eu estou afim de fulano. Afinidade. Tem a ver com temperamentos afins, né? Com semelhanças, combinação. E afim de, tudo separado, é finalidade, é objetivo. Veio a fim de tumultuar. Veio com objetivo de tumultuar. É finalidade, objetivo, tá? E na linguagem formal, aí eu posso usar aqui o afim expressando vontade, porque não é correto, mas na fala informal, eu posso dizer que eu não estou afim de sair, eu não estou com o objetivo de sair, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. E, para finalizar, que o tempo está acabando, eu vou deixar os próximos erros para o próximo sábado, tá? Semana que vem, nós temos os outros erros, que são muitos erros comuns. E lembro a vocês que tem concurso com inscrição aberta agora em janeiro, a prova é em março, é o concurso da Câmara Federal, o salário inicial é altíssimo e eu dou aula de português para concurso. Mais uma vez, feliz 2026 e até o próximo programa. Obrigada pela sua audiência. Deus abençoe a todos nós. TVC, a TV do Correio da Manhã.